do Senhor. Me chama o nosso querido Marcos Paulo. Oportunidade maravilhosa, estar ouvindo esse homem de Deus. E trouxe algo da parte de Deus para compartilhar conosco, né? Gostaria que você levantasse suas mãos. Vamos estar orando pela vida dele, pela casa dele, né? E Deus deu essa oportunidade a nós e a ele de estarmos aqui em comunhão para compartilhar mais daquilo que Deus já tem para nos dar. Amém? Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Marcos Paulo, da sua família. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, de maneira sobrenatural nessa noite, para falar aos nossos corações. Ó Pai, usa, ó Pai, com teu Espírito Santo para falar através dos lábios dele, Senhor. Ó Senhor, abençoa a casa dele. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Venha prover, ó Pai, em cada área, ó Pai, da vida, da família dele. Em nome de Jesus, ó Pai, usa o teu filho, não somente hoje, mas em todo lugar, em todo momento, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Nós te glorificamos, te bendizemos e sabemos que o Senhor tem algo extraordinário para nos entregar nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor aí. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês vão bem? Vocês vão bem? Que bom. É bom poder estar com vocês aqui nesse dia. Eu creio que Deus tem algo preparado de especial para nós. Você que trouxe sua Bíblia, pegue sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Eu quero ser grato ao Santo de Israel, essa oportunidade de poder estar uma vez mais com vocês aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do Vitor, que me fez o convite. Deus te abençoe. E eu quero compartilhar um texto bíblico com você, que se encontra no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos 20, a partir do versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. A mídia já colocou. Eles estão mais rápido do que eu. Podemos ler? No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, o Espírito está nele. E subindo, e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Assim, levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Você pode dizer amém? Tomar o seu assento, por favor. Me dá a sua atenção como presente. Obrigado. Nós estamos num texto, e o texto que estamos, ele tem uma narrativa que é bem conhecida, muito já pregada e extraída por grandes homens e mulheres de Deus. O que eu quero compartilhar com você é um pensamento dentro daquilo que o céu trouxe ao meu coração em um determinado tempo. Esse pensamento vem de uma reflexão de alguns fatos que aconteceram nesse texto e que às vezes eles podem nos fazer pensar nesse culto de hoje. O primeiro fato que nos faz pensar é que Paulo, ele está numa cidade que tem por nome de Troade. Troade é uma cidade que, na época, além de ser uma cidade portuária, os seus moradores, todos ali que residiam, que moravam, eles tinham uma condição financeira favorável ou confortável. Dentro disso, o segundo fato que chama a minha atenção é que o texto faz um relato que é o primeiro dia da semana. Qual o dia da semana? Qual o dia?
Então, se eu fizer essa pergunta para você, você com certeza vai saber me responder. Qual que é o primeiro dia da semana? Pois bem, então no meio de um domingo, Paulo está reunido com os seus discípulos e ele vai partir o pão. Alguém sabe que culto é esse de partir o pão? Vocês podem me ajudar? Que culto é esse de partir o pão? Então não está difícil de entender. O texto é bem claro em dizer que Paulo está reunido, Paulo está em Troade, é o primeiro dia da semana e é culto de partir o pão. Só que eu preciso que você caminhe comigo e entenda que não é simplesmente o fato de ter o culto de partir o pão, mas nós sabemos que dentro daquilo que entendemos, o culto de partir o pão é para membro. Culto de partir o pão é para quem congrega na igreja. Culto de partir o pão é para quem faz parte da igreja. Culto de partir o pão é para quem ceia. Culto de partir o pão é para quem sabe do compromisso do que é um culto de ceia. O culto de partir o pão, ele é um culto tão especial nos nossos dias odiernos, que é o culto que a gente geralmente tem até uma preparação melhor, sem perceber. A gente prioriza a melhor roupa, o melhor calçado. É o culto que a gente tenta vir um pouco mais arrumado. É o culto que a gente quer até chegar um pouco mais cedo. É um culto que é um memorial. E dentro desse memorial, talvez posso dizer, ou está errado, é o culto que mais nós lembramos da vida de Jesus, da passagem de Jesus, que Jesus esteve à terra. Então, nesse culto, é natural e é normal que alguns visitantes possam estar, mas é muito mais comum, é muito mais cômodo ou muito mais dentro do nosso cotidiano que aqueles que fazem parte do corpo estejam nesse culto. Então, um ponto que nós precisamos pensar é, num culto desse, nesse culto, que é um culto geralmente para departamentos, tem um jovem que ele está abandonando a sua vida, ele está abrindo mão do seu dia, ele está abrindo mão de qualquer lugar que ele possa estar para estar nesse culto. Então você precisa entender que culto tem uma dimensão totalmente diferente daquilo que a gente entende às vezes. E se a gente entender esse culto, a gente nunca mais vai ficar preocupado com quem não veio. A gente vai se preocupar com a gente que está. Porque um culto pode mudar uma vida. Eutico entendeu coisas que a gente às vezes não entende. E a gente acha às vezes que é só um clichê. A gente acha que é só um jargão da igreja para a gente não faltar. Mas eu estou falando de alguém que é jovem. Ele é o quê? Gente, vamos ser sinceros. Hoje é sábado. Você já viu a hora que é? Você já viu a hora que são? Vamos ser sinceros. Qual é o jovem, irmão, que não faz parte do corpo, que vai estar preocupado em largar a vida, que ele pode viver lá fora para estar aqui dentro? Irmão, tem que ter alguma coisa muito mais forte aqui dentro que tire ele lá de fora. Você está comigo aqui, irmão? O que estava lá dentro, irmão, foi tão forte que conseguiu fazer Eutico largar toda a vida do lado de fora, só para ter a oportunidade de um culto do lado de dentro. Eu preciso que você balance alguém e falar para ele: olha, é um culto. Para você pode não ser muita coisa, mas um culto pode mudar a sua vida. Não, irmão, balança ele aí, dá um sorriso para ele, fala para ele: um culto pode para você não ser muita coisa, mas um culto pode mudar a sua vida. Olha, você pode discordar de mim, mas Eutico podia estar, se fosse nos nossos dias de hoje, trazendo para o nosso contexto, Eutico podia estar no shopping, numa balada, em uma resenha. Cara, ele largou tudo só para ir no culto. Só para ir aonde? O triste é que tem gente que está do lado de fora, que valoriza o culto mais do que a gente que está do lado de dentro. Pastor, você está falando aqui porque tem gente que não veio? Não, irmão, eu não tenho essa crise. Eu não tenho essa crise. Culto é individual e racional. Só vem para o culto quem entende o que o culto é. Claro que eu entendo que tem pessoas que estão trabalhando. Claro que eu entendo que tem pessoas que não conseguiram chegar. Mas culto, irmão, só vem quem entende o que é culto. E aonde que Eutico está? No culto. Quem é que levou Eutico para o culto? A presença. Quem é que levou Eutico para o culto? Então quem traz alguém para o culto não é o pregador, não é o cantor. Olha, o pregador pode ser bom, o louvor pode ser bom, mas é a presença que traz o povo para o culto. E o povo gosta de culto que tem presença. Não é que tem performance, é que tem presença. Tem culto que você às vezes vai
que muito mais você vê performance do que presença. E tem culto que você vai que é muito simples, não tem performance nenhuma, mas tem uma presença incrível. O único problema não é Eutico ir para o culto, é que Eutico chega. Quando ele chegou, nem recepcionado talvez foi. Aonde que ele vai se assentar? Na janela. Vamos ser sinceros, irmão? Se não tiver lugar para sentar no culto aqui, você senta na janela? Você escolheria a janela para sentar? Não. Só que na cultura da época, irmão, eles tinham esse costume. Eu aprendi, e acho que você também aprendeu, que quando chega um visitante, o que é que a gente faz? Levanta, dá o lugar e a gente fica o quê? Em pé. Só que nesse culto, quem está pregando é Paulo. Quem está pregando? Não é o Marcos Paulo, irmão. Não chego nem a 1% dele, é Paulo. Então o povo está todo mundo vidrado lá na hora do culto. O povo não perde uma vírgula da palavra. Eutico chegou, se assentou, ninguém o recepcionou, ele senta na janela. O texto está escrito que Paulo falou até meia-noite. Ele não diz a hora que o culto começou, mas diz até que hora que ele está falando. Eutico está sentado na janela. Sentando ele na janela, o texto diz que Eutico teve sono. Eutico teve o quê? O que Eutico teve? Você já sentiu sono no culto, irmão? Já sentiu sono no culto? Tá, tudo bem. O problema não é Eutico estar com sono. É que ninguém disse para ele que o lugar que ele está sentado é perigoso. Eutico está travando uma batalha. A batalha que Eutico está travando não é contra o pecado, porque o texto não está dizendo que Eutico foi vencido pelo pecado. O texto está explicando que Eutico foi vencido pelo sono. Foi vencido por quê? O sono já te venceu alguma vez no culto, irmão? Seja sincero. Já te venceu? Aí quando você levantou, tu deu aquele gato santo, o famoso glória a Deus, que você nem sabe onde você está, onde que você estava fazendo. Então eu estou provando aqui que o que aconteceu com Eutico também já aconteceu comigo, com você. Eutico sendo vencido pelo sono. Sendo vencido pelo quê? Só que o texto está dizendo que ele foi vencido. Você só é vencido quando luta. Não tem como você ser vencido se você não lutou. Então eu vou fazer algo aqui, irmão, para você entender. Aqui é a janela, aqui é o quê? Perdão. Eutico está no melhor lugar da igreja. Ele está dividindo os dois mundos. De um lado, ele tem a visão do lado de fora. E aqui ele enxerga todos os prazeres que a vida tem para oferecer. Ele enxerga tudo que a carne pode gozar. Mas aqui do lado de dentro, ele olha, ele tem a bênção do lado de dentro, ele tem a presença do lado de dentro, ele tem a unção do lado de dentro, ele tem o poder do lado de dentro. Ao mesmo tempo, ele tem a visão do lado de fora, de toda a vida que ele pode viver do lado de fora, de todos os prazeres que ele pode gozar do lado de fora, de tudo que ele pode vivenciar do lado de fora. Ao mesmo tempo, ele tem a noção e a dimensão de tudo que pode acontecer do lado de dentro. Minha pergunta para você é: por que a gente critica tanto quem está na janela se a gente já esteve nela um dia? O problema não é a janela, é que a gente já esteve nela. E o maior problema da janela é que às vezes a gente critica alguém, mas não tira de lá. Eu preciso que você balance alguém e fala para ele: melhor do que criticar alguém que está na janela é tirar ele dela. Olha, Eutico está ali, está travando uma batalha sozinho. O ambiente não era refrigerado como a casa do Abba. O ambiente é quente porque as lamparinas têm azeite. Eutico está numa luta e a gente pode dizer, ou simbolicamente, que essa luta é a carne e o espírito. Só que Isaac Newton diz, pela lei da atração física, é que os corpos se atraem. Se você quiser fazer o teste, se você chegar a qualquer lugar alto e colocar a sua cabeça, o seu corpo vai junto, foi? É porque a cabeça puxa o corpo. Então corpo nenhum nessa terra não chega num lugar que a cabeça não chegou primeiro. É por isso que quando Deus vem no jardim, ele pergunta: Adão, aonde tu estás?
Olha, para Deus fazer essa pergunta não é necessária. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O que Deus está querendo mostrar para Adão, Pedrinho, é que Adão só está onde a cabeça chegou primeiro. Deus não tem a preocupação de onde está o teu corpo. É aonde está a tua cabeça que pode levar o teu corpo. E nós hoje, no século 21, vivemos culto dessa forma, que as pessoas estão com o corpo na igreja, com a cabeça do lado de fora. Pastor, o senhor precisa me provar. Pois bem, pegue seu celular. Pegue aí, gente. Pega seu celular. Pegou? Abra qualquer página nele. Abre aí, irmão. Qualquer página, abre aí, Instagram, abre aí. Agora abre o Facebook também junto, abre aí. Isso. Agora abre o WhatsApp junto também. Isso. Agora abre aí um canal de notícia, qualquer coisa, um jornal. Abre aí. Você abriu? Você já viu que tem, ao mesmo tempo tem 4 coisas abertas no celular, no seu celular? O que você faz quando você quer ver uma e outra? Você minimiza, não é isso? Só que isso que você acabou de fazer no seu celular tem um nome. Você sabe qual é o nome? Janela. O problema é que você está com o corpo aqui dentro, mas a janela está te arrancando daqui de dentro, tanto do lado de dentro e te levando lá para fora. Você quer ouvir o resto, irmão? A janela de Eutico é física. A janela do século 21 é virtual. O problema não é a janela. É a janela que você abre que você não consegue fechar. E toda janela que uma vez você abre e não consegue fechar, uma hora ela te derruba. Você já dormiu com o celular na mão? Já dormiu? Se você não dormiu, não precisa falar, irmão. Mas levanta a mão quem já dormiu com o celular na mão. Automaticamente tinha alguma janela que estava. Foi? Quem é que te venceu quando você dormiu com o celular na mão e tinha uma janela aberta? Olha para alguém e fala para ele, cuidado. Tem janela que não é para abrir. Eutico está numa luta, a luta está na janela. Eu disse para você que os corpos, pela lei de Isaac Newton da atração, os corpos se atraem. Então aonde que você coloca a sua cabeça vai puxar o seu corpo junto. Enquanto Eutico está lá lutando, Pedrinho, ninguém está vendo. Enquanto Eutico está lá tentando se manter acordado, ninguém está vendo. Enquanto Eutico, quer dizer, ele está lá tentando ficar com os olhos abertos, ninguém está vendo. Enquanto Eutico está lá tentando respirar para continuar no culto, ninguém está vendo. Só olharam quando ele caiu. Eu preciso que você balance alguém e falar para ele: olha, ninguém liga para você enquanto você luta. Balance alguém e fala para ele: eles só querem dar notícia que você caiu. Contar que você lutou no século 21 não é prazeroso. Contar que você caiu é o que dá ibope. Primeira coisa, alguém podia ir lá e dizer assim: sai daí. Tinha que falar o quê? Cara, a coisa mais engraçada com o jovem, e que eu acho assim, vou falar em linguagem jovial top, é que o líder está vendo o que ele não está vendo. O líder fala para ele o que vai acontecer e ele diz assim: eu sei o que eu estou fazendo. Olha, Eutico está lá sozinho. Eutico está o quê? Me ajudem, por favor. Aonde é que Eutico caiu? Do lado de dentro ou do lado de fora? Aonde? Você lembra que eu falei para você que pela lei de Isaac Newton, da atratividade, os corpos se atraem? Então se a massa daqui de dentro não abraçar, a massa lá de fora leva. Teve gente que não saiu da igreja. Teve gente que a gente perdeu. Sabe por quê? A gente selecionou. A gente escolheu quem ia participar. Eu vim pregar a Bíblia, irmão. A gente escolheu quem podia vir. Como lá fora não tem seleção,
Como lá fora eles não ligam, já que a gente não abraçou aqui, eles carregam lá fora. Eutico caiu. Eutico o quê? Mas eu vou te falar uma coisa, não fica abismado. O que matou Eutico não foi a queda foi o processo. Ele cai de uma altura de mais ou menos 9 metros de altura. Pastor, então o senhor está contra a Bíblia. Não, eu estou te explicando coisa que talvez você leu rápido demais. Não foi a queda que matou Eutico. A queda faz parte do processo dele. O que matou Eutico foi fratura. O que matou Eutico? O que matou Eutico? Posso falar, irmão? E quanta gente que era para estar aqui hoje só não está porque está fraturado em casa. Não foi porque ele não quis vir. Não é porque você de repente esqueceu. É porque fraturou. Pastor, o que é uma fratura? Uma fratura é quando a estrutura quebra. O que é osso pela medicina? Órgão branco, duro e seco. O osso é oco. Quando o osso quebra, você não sente dor. Você sente dor porque o osso quebrou e ele atingiu a carne. Foi? Então, quando atinge a carne, dói. Quando atinge o quê? Fala para alguém, não precisa doer. Olha, ele caiu, fraturou. Não vai dar tempo, mas eu vou te falar uma. Uma das causas da morte de Eutico é traumatismo craniano. O que é o traumatismo craniano? É toda vez que a cabeça sai do nível que ela pertence para ir para um nível que ela não sabe viver. Foi? Sai do nível que ela pertence e vai para um nível que ela não sabe viver. A cabeça de Eutico está fraturada. O corpo de Eutico está fraturado. Qual é a causa da morte? Múltiplas fraturas. Talvez tenha alguém que está do teu lado. Chegou nesse culto. Só Deus sabe como. Está nesse final de ano. Só Deus sabe como. Já apanhou tanto da vida nesse 2025. E mesmo quebrado, está aí do seu lado. Você não sabe. O problema é que você está sendo levado pelo sorriso dele, não pelo coração dele, pelo que o coração dele está apresentando. Eutico está caído, quebrado, fraturado. Você percebeu que agora vão tentar, e está aí na tua Bíblia, e vão dizer que levantaram ele morto. Levantaram ele o quê? Espera aí. Eu não sei se é a tua área, irmão, mas pelo que eu aprendi, pela formação que tem, uma vez que alguém sofre um acidente que é causa de fratura nos dias de hoje, ninguém pode colocar a mão. Ninguém pode o quê? Tem que esperar o corpo de bombeiro chegar. E aí o bombeiro, ele pode colocar a mão, que ele vai saber como é que ele vai locomover a pessoa sem fraturar mais ainda. Foi? Vou falar mais devagar. Se tem uma pessoa fraturada, ninguém coloca a mão. Por que não? É porque se você não souber como lidar com aquela fratura, ao invés de você ajudar, você prejudica mais. Eu preciso que você olhe para alguém e fala para ele: olha, se você não sabe lidar, fala para alguém, se você não sabe lidar com gente que está quebrada, não visita ele não. Não manda mensagem não. Porque ao invés de você ajudar a curar, você quebra mais. O problema é que a gente aprendeu uma coisa. Toma vergonha na cara. É porque não é a gente que está passando. Não é a gente que está sofrendo. Não é a gente que está vivendo. E aí você vai dizer assim: fulano não toma posição porque não quer. Não, você não sabe a árvore genealógica dele. Você não sabe a luta que ele passa em casa. Você não sabe como é que é para ele se manter na presença de Deus. Você não sabe como é que ele tem que renunciar ao nível da carne dele ou da carne dela. E aí quanto mais ele tenta, mais ele se quebra. Quanto mais ele tenta, mais dói. Eu estou falando para você de um jovem que está no culto, e ao invés de sair do culto vivo, ele está quebrado. E quanta gente chega quebrada nesse raio desse culto, e você nem para tentar, sabe por causa de quê? Você está funcionando, cara, você está de pé. Só que agora Eutico está quebrado, foram levantar Eutico morto. Sabe por causa de que foram levantar Eutico morto? Não se preocuparam enquanto ele estava vivo. Aí vão dizer que agora, porque ele estava no culto, e por causa de irresponsabilidade dele, ele caiu. Pastor, então o senhor está tirando a responsabilidade de Eutico? Não, eu só estou dizendo para você que é melhor do que criticar alguém que está na janela, é tirar ele dela.
Melhor que dar notícia que caiu é orar para não cair. Melhor que dar notícia que se quebrou é ser alguém que vai usar a palavra certa, no momento certo, para curar alguém. Olha, eu que está quebrado. Você já quebrou alguma parte do corpo aqui? Quem já quebrou? Levanta a mão aí, quem quebrou. Doeu? Doeu? Você também nunca quebrou não, Pedro? Então você é igual a mim, Pedro. Doeu ou não doeu, irmão? Doeu ou não doeu? Só sabe a dor da fratura quem já teve uma, irmão. Tenta imaginar comigo agora um culto de domingo, partir do pão, Eutico caindo e o culto parou. O que parou? Olha, a gente não vai fazer isso agora, mas que bom, irmão, se a gente parasse esse culto hoje e pegasse agora e mandar sua mensagem para quem está quebrado, para quem se afastou, para quem desviou, para quem não está aqui. Porque quando ele era inteiro, irmão, ele servia com excelência. Quando ela era inteira, ela servia com excelência. O problema é que a gente valoriza os inteiros e esquece às vezes de visitar quem está quebrado. Qual foi a última vez que você parou sua agenda? Qual foi a última vez que você parou um dia da sua semana para ligar para alguém que se quebrou e não consegue levantar? Eutico não quebrou só a cabeça, Eutico quebrou os braços, quebrou as pernas. E a pessoa que quebra as pernas não tem como andar. Eu estou falando de alguém que está quebrado e não consegue levantar. Paulo parou o culto. Paulo parou o quê? Você já imaginou? A gente parar o culto agora, sair pelo meio da rua fora, deixar o culto aqui, ir atrás de quem está quebrado e dizer assim, cara, você é tão importante, mas tão importante, que não importa o que te quebrou, eu vou te levar lá porque eu sei quem pode te restaurar. Você está comigo aqui, irmão? Balança alguém hoje nesse culto. Balança alguém nesse culto, fala para ele: não importa o que te quebrou, não importa o que te quebrou, eu vou te apresentar alguém que pode te restaurar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Eu vim pregar para alguém que está quebrado nesse final de ano, que talvez teve o ano mais difícil da sua vida, está vivendo a fase mais complicada da tua história, e para você permanecer na igreja, só Deus sabe a luta que tem. É uma batalha que você está travando, não é com quem está do seu lado, é com você mesmo. E toda hora a tua carne grita, toda hora a tua carne dá um berro, e aí você está fazendo de todas as forças, está lutando sozinho, mas você está carregando fraturas durante o ano todo, e você não tem ninguém para contar onde está quebrado. O problema do Eutico não é se quebrar, é quem viu aonde ele se quebrou. Você está comigo aqui, irmão? Pastor, o que você está dizendo? Talvez eu vim pregar uma coisa totalmente fora do contrário, que você nunca prestou atenção. O problema não é ele cair, o problema é que as fraturas dele estão expostas. Você já viu como é que é ruim, irmão? Quando você confia em alguém e começa a expor suas fraturas, você começa a abrir o teu livro e você acredita que aquela pessoa, ela pode te ajudar a resolver o problema, a amenizar a dor que você está sentindo, talvez mudar o quadro que você está passando. Ao invés daquela pessoa te ajudar, ela expõe todas as suas fraturas. No outro dia, seu jornal está na primeira página da igreja, todo mundo sabe o que você fez, todo mundo sabe o que você passou. Aí ao invés de restaurar você, te quebrou mais ainda. Irmão, e quem está quebrado? Quem já foi quebrado e quem já teve uma fratura exposta, não expõe nunca mais. Aí, irmão, você que vinha para a igreja alegre, praça via armado, eu não confio em ninguém, não quero me relacionar com ninguém, não quero ficar perto de ninguém, porque a hora que souber da minha vida, vai contar para todo mundo. Aí você começa a colocar todo mundo no coletivo, no mesmo lugar. Olha, eu não vou na casa de ninguém, eu não vou participar de célula nenhuma, eu não vou confiar em líder nenhum, porque a hora que eu abrir o meu livro, a hora que eu contar todas as minhas fraturas, vai acontecer tudo de novo. Oh, estou sentindo Jesus aqui, irmão. Aí você não vem mais com o coração aberto, você passa a vir armado até os dentes. Aí você não quer sentar perto de ninguém, nem se aproximar de ninguém. Acaba o culto, alguém diz: vamos comer uma pizza? Não, muito obrigado, eu vou para casa. Vamos comer um sanduíche? Não, está tudo bem, eu vou para casa. Você está doido para estar, você está doido para ir, mas você não vai, porque você está quebrado.
Mas mesmo quebrado, você está armado. Enquanto você não resolver essa fratura, enquanto você não deixar alguém chegar perto para te ajudar, você vai continuar quebrado. Mas o problema é que já expuseram a tua fratura um dia. Você não quer que ninguém saiba da tua vida. Paulo parou o culto. Cara, eu estou sentindo uma graça tão grande aqui. Olha, é Paulo dizendo o seguinte, Pedrinho: não importa pra gente ter culto se tem uma alma quebrada precisando da gente. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu vim pregar pra jovem. Cara, se você chegar atrasado no culto, ou se você tiver que faltar um culto só para estar com alguém que está fraturado, vale a pena. Ele não quer a tua figurinha do WhatsApp. Ele não quer aquela mensagem copia e cola. Ele quer a tua visita. Paulo não mandou o obreiro ir. Paulo não mandou uma mensagem. Paulo parou tudo que ele estava fazendo, porque ele entendeu que mais importante do que o culto é a alma. É o quê? É o quê? Vamos ser sinceros, irmão. Nos nossos dias de hoje, qual é a igreja que você viu parar um culto do primeiro dia da semana, de partir o pão, vai atrás de alguém que está quebrado? Só que Paulo está dizendo o seguinte: se ele estava aqui dentro, se ela estava aqui dentro, ela faz parte do corpo. Ajeita um negócio para cantar aí, Pedrinho. Me ajuda aí. Você ainda não entendeu? Vou perguntar de novo. Quem já quebrou alguma parte do corpo aqui? Doeu? Só que eu vou te fazer uma pergunta. Você jogou ela fora? Jogou? O que você fez? Cuidou dela até restaurar. Você está comigo aqui ou não? Ainda não. O problema é que às vezes se quebra, a gente joga fora. Troca de calçada, deixa de mandar mensagem, deixa de visitar, deixa de falar, deixa até de seguir na rede social, só porque está quebrado. Mas quando a gente se quebra, a gente quer que alguém cuida, a gente quer que alguém visita, a gente quer que alguém manda uma mensagem, a gente quer que alguém cuida, até a gente restaurar. Olha, talvez se o céu levantar aqui na casa do Aba uma geração que esteja disposta a parar a vida, a parar a agenda, a parar um culto para ir atrás de quem está quebrado, você vai ver o próximo culto como é que vai estar. Talvez você não vai fazer o culto dos inteiros, mas você vai fazer o culto de quem está quebrado. Não estou forçando o texto, mas alguém diz: vai parar o culto por quê? Olha, porque alguém que estava aqui dentro se quebrou. Alguém que estava aqui dentro está lá fora. Não, continua o culto. Não, a gente não continua o culto, porque quem estava aqui dentro poderia ser um membro do corpo. Você entendeu isso, irmão? Olha, quando Paulo desceu, preste bem atenção, não é só o culto parar. Se fosse eu, Marcos Paulo, não você, sabe o que eu diria para eu, Pedrinho? Irresponsável. Se você tivesse sentado no lugar certo, não tinha caído. Se você não dormisse no lugar que não era para dormir, você não tinha caído. Se você ficasse acordado, não tinha caído. Se teus olhos estivessem abertos, você não tinha caído. Sabe por que tem gente que a gente não consegue curar a fratura dele nem dela? É porque ao invés da gente ir para curar, a gente acaba de matar. Pastor, então eu passo a mão em quem pecou? Não, irmão, quem pecou não precisa do seu dedo nem do meu, porque o maior tribunal que ele tem se chama consciência.
E dentro de você e dentro de mim, a gente já nasceu com uma essência daquilo que é certo e que é errado. Ele não precisa de um dedo. Só que Paulo entendeu uma coisa que a gente não entendeu. E o que é que Paulo entendeu? Alguém pode me ajudar nesse culto? Como é que Jesus Cristo morreu? Como é que ele morreu? Vai, me ajuda aí. Fica de pé aí, Pedrinho. Você vai ser um Jesus mais fit. Pronto. Vamos lá. Jesus morreu onde? Na cruz, ok? O braço dele estava como? Abre o braço assim, Pedrinho. Ele morreu apontando um dedo? Ele morreu com a mão fechada? Não, peraí, irmão, você não está caminhando comigo nessa revelação. Ele morreu de costa? Como é que ele morreu? Quando você não tiver uma palavra, sua mão é suficiente. Quando você não tiver palavra, você tem um braço aberto. Paulo desceu, não acusou, não me diminuiu, não bateu. Paulo desceu e ele deu um abraço. Ele deu o quê? Então, peraí, irmão, vai estudar medicina lá no Japão, que eu quero saber que raio de abraço é esse que coloca osso no lugar. Eu já vi ortopedista colocar osso no lugar com gesso, platina, parafuso. Agora com um abraço, nunca vi. Sabe o que é que Paulo está mostrando para o povo? Eu não vou descer para apontar. Eu não vou descer para julgar. Eu também não vou descer para falar. Eu vou descer para abraçar. Pedrinho, você é Paulo agora. Espera aí que eu vou escolher alguém aqui. Você está de folga, né? Deixa eu deixar você na sua folga. Vem cá, o santo. Justin Bieber, vem cá, Justin Bieber. Você mesmo. Pronto. Você é Eutico e ele é Paulo, ok? Eu disse para você que Eutico está o quê? Foi Eutico que abraçou Paulo? Foi Eutico que abraçou Paulo? Quem que abraçou Eutico? Você viu que a ordem segue? Não é o quebrado que vai abraçar o inteiro, mas é o inteiro que vai abraçar o quebrado? Foi? Não, não foi ainda. O que prova que você está inteiro não é quando você está de pé. O que prova que você está inteiro é quando você está disposto a entender que Deus te fez inteiro, só para ir atrás de quem está quebrado. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, irmão. Tomara que na casa do Abba inaugure um culto, o culto dos quebrados, endividado, atribulado, com a vida atrapalhada, para Deus trazer restauração e tudo para o lugar. Por que Eutico não dá para abraçar Paulo? Porque ele está o quê? Ele está o quê? E quem está quebrado não se move. Quem está quebrado não se mexe. Quem está quebrado não manda mensagem. Quem está quebrado não sabe o dia do culto mais. O que Paulo entendeu? O fato de eu estar inteiro não quer dizer que eu posso ir lá acudir quem está quebrado. Aí o que Paulo fez? Foi lá, deu um abraço. Dá um abraço nele, Pedro. Fique aqui parado. Vai explicar a Bíblia, irmão, nem a medicina. Enquanto Paulo abraça, é igual o barulho do vale de ossos secos. Tudo que estava quebrado, torto, desalinhado, você está comigo aqui, irmão? Está voltando para o lugar. Sem profecia, sem visão, sem revelação, só com um abraço. Deixa eu te dizer uma coisa: tem gente no teu trabalho que está precisando do teu abraço. Tem gente na tua célula que só precisa do teu abraço. Tem gente na tua casa que só precisa do teu abraço. Para que, Marcos Paulo? Só para voltar para a presença de Jesus de novo. Fique de pé. Eu vim pregar para
está quebrado. Eu vim pregar para quem está vivendo talvez uma fase que nem está entendendo. Eu vim pregar para quem apanhou o ano todo da vida. E eu vim dizer que alguém vai abraçar você hoje. E Deus vai alinhar as coisas. Deus vai restaurar as coisas. Deus vai fortalecer algumas coisas. Eu vim tirar alguém da lona que está vivendo. Eu vim tirar você do chão que você se jogou e não consegue mais levantar. Ele não te ama só quando você acerta. Ele te ama também quando erra, porque o amor dele é imutável. Você entendeu, Pedrinho? Se eu abraço, não é a mesma coisa. Tem gente que você vai ganhar para Jesus sem pregar, só abraçando. Porque quando você abraça alguém, olhe para mim, não é um abraço de braço. A pessoa pode sentir teu coração. Eu encerro e oro por você. O Pedrinho Paulo, vem cá com você, fica aqui perto dele, fica aqui perto dele. 3 coisas que fez num abraço. Primeiro, trouxe tudo para o lugar. Você entendeu isso? Não. Primeiro, trouxe tudo para o lugar. Segundo, nesse abraço alinhou o que estava desalinhado. Paulo não precisou dizer para ele, Pedrinho, você estava no lugar errado. O abraço que ele deu já é suficiente. Terceiro, eu não sei se você sabe, mas quem já quebrou alguma parte do corpo, se não sabe vai saber agora. Uma vez que você quebra uma parte do corpo e você coloca um gesso, esse osso que você quebrou, quando ele estiver restaurado, ele é 2 vezes mais forte. Você está aqui. Sabe o que o Paulo está dizendo? Tá tudo bem, cara, você não tinha maturidade. Tá tudo bem, você era ingênuo. Tá tudo bem, você não vigiou. Mas o abraço que eu estou te dando agora é para trazer uma força dupla. Você não vai se quebrar no mesmo lugar de novo. Você está aqui ou não, irmão? A raiva do diabo é que o ano está acabando. Entrou na contagem regressiva. E ele queria que você se quebrasse no mesmo lugar. Mas o céu, quando te levantou, ele não só te levantou, ele te sustenta para que você não se quebre no mesmo lugar. Xarabacandarabaia, candarabaia, mandara, candareba, surihaya, badarasuria. Levantou ele. O abraço o quê? Irmão, se você não tiver um abraço que tire a pessoa do lugar que ela está, para trazer para a posição original de novo, fique aonde você está. O abraço de Paulo não é para manter no mesmo lugar. O abraço de Paulo é para trazer de volta para a posição. Você está comigo aqui ainda? Eu quero fazer um convite nessa noite, irmão. Não é para quem não é crente. Eu quero orar por você, cara, que está doendo. Eu quero orar por você que já tomou de tudo. Você já fez jejum, devocional, oração na madrugada, e essa dor não para. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Preciso orar por você. Eu não posso deixar você sair daqui quebrado. Dá um abraço nela aqui, Kézia, por favor. Olha, eu sei que tem mais gente, irmão. Eu vou repetir, vou talvez ser mais claro. Eu não vim apontar teu pecado. Eu só vim pedir para você não voltar para casa com essa fratura. Olha, eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que não está de acordo com o que você queria. É só tomar coragem. Vem aqui. Eu não tenho revelação para te dar, mas eu tenho um abraço. O problema de Eutico não foi pecado, foi sono. E o sono foi na janela. Tomara que o céu abra teus olhos. E tomara que nunca mais
você fique dormindo na janela do celular. Eu digo que caiu na janela física. Talvez o que está te derrubando é a janela virtual. Só que eu não vim aqui perguntar o que te quebrou. Eu vim aqui para saber se você quer aquilo que te restaura. Você não vai aguentar mais um mês quebrado do jeito que você está. Você não aguenta mais uma semana do jeito que essa fratura está se agravando. São pensamentos que não condiz com o Senhor. São setas que não condiz com aquilo que você ouve na igreja. E aí você chegou aqui e diz: eu não quero chegar perto de ninguém. Eu vou levar para casa aquilo que eu trouxe. Olha, se o céu não te usar para orar por ninguém hoje, Ele vai te usar para abraçar alguém nesse culto ainda. Pastor, que culto é esse? Não é o culto do amigo, é o culto do abraço, que tem o poder de restaurar alguém. Dá tempo de você escolher alguém, abraçar alguém, porque talvez para você é um abraço, para ele é uma resposta. É uma noite de renovo do Espírito Santo. É uma noite de graça. É uma noite de unção. Tem alguém que está quebrado que precisa do teu abraço. Tem alguém que está quebrado que precisa de você. Eu estou pregando aqui para alguém que está com a alma gritando, está com o coração queimando, e já tentou de tudo. Tem alguém que é a resposta que você precisa. Tem alguém que é a resposta que você necessita. Quero ser como criança. Não é uma pessoa que te abraça hoje. Te amar pelo que é o céu que te abraça. Voltar à inocência. Deixa o céu te restaurar. E acreditar em ti. Deixa o céu curar essa dor. Mas às vezes sou levado. Talvez vai doer um pouquinho porque vai alinhar. Pela vontade de crescer. Mas fica tranquilo, vai voltar tudo pro lugar. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver. Eu não sei o que te quebrou. Mas eu sei o que te restaura. Não posso viver. Eu não sei aonde fraturou, mas eu sei aonde que cura. É uma noite de bálsamo aqui, Pedrinho. É uma noite de bálsamo. É uma noite de cura. Eu sinto uma graça muito grande aqui, um poder muito grande. Abraça-me. Abraça-me. Dá um abraço naquela moça que está lá encostada na parede, por favor. Com teus braços de
está descendo não é só para aliviar a dor. Abraça-me. É para curar o que você todos esses anos não conseguiu ter cura. Abraça-me. Tem traumas que não te pertencem, decepções que não te pertencem, Com teus braços e você está carregando elas. O céu hoje não veio tocar na tua carne, ele veio tocar na tua fratura. O método do céu ainda é o mesmo. Às vezes dói um pouquinho, mas ele restaura. Se você entendesse que hoje você não é uma pessoa que veio para o culto, você é uma resposta para esse culto. Talvez no próximo você vai começar a entender por que o céu te trouxe e para que te trouxe. É você e o céu aí agora. Você e a graça. Você não veio só porque o Marcos Paulo ia pregar. Você veio porque o céu tinha essa data marcada para mudar a tua história, para mudar a tua trajetória. Se tiver alguém aqui hoje que não conhece a Jesus ou que está afastado do caminho dele, é o momento para você retornar. Se tiver alguém, levante a sua mão. Quero te conhecer. E ele vai restaurar a tua vida por completo e por inteiro. Você não vai viver mais a metade, você vai viver o completo. Você vai viver o inteiro. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Não posso viver longe do teu amor. Vem, Espírito Santo, Senhor, vem derramando o teu amor. posso Vem, viver oh, Espírito. longe do teu abraço. Senhor, Espírito Santo de Deus. não posso viver. Abraça alguém aí, meu querido. Abraça alguém aí. Abraça alguém aí, meu querido. Abraça alguém aí. Vocês, meninas, abracem umas às outras. Homens aí, dá um abraço em alguém. Aleluia. Abraça-me. Oh, Espírito. Abraça-me. Nós entendemos, Pai. Nós sentimos essa graça maravilhosa aqui neste lugar. Abraça-me. Esse amor extraordinário. Oh, Espírito. Com teus braços de amor. Espírito. Vem enchendo, Espírito Santo. Vem enchendo, Espírito Santo. Vem enchendo, Espírito Santo. Vem enchendo, Espírito Santo. Oh. Espírito Santo de Deus. Nós entendemos. Nós te glorificamos, Senhor. Porque sabemos que não há outro. Não há outro que pode, ó Pai. Não há outro que pode curar a não ser o Senhor. Não há outro que coloca tudo no lugar se não for o Senhor. Não há outro que cura todas as fraturas se não for a Tua presença. Nós entendemos, nós acreditamos, nós cremos. Aproveite esse momento, meu querido. Aproveite a presença. Sinta o que Deus tem. Trago aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus.
nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. A nossa oração é para que nós venhamos encontrar o Senhor como o nosso lugar de refúgio todos os dias. Pai, que as nossas fraturas sejam expostas ao Senhor e que o Senhor cuide delas, nos mostrando que o Senhor é o nosso único suficiente. Que só o Senhor pode satisfazer a nossa alma. Que só o Senhor pode trazer o bálsamo para o nosso interior. Deus, que daqui venham sair jovens firmados em Ti. Que daqui, Deus, venham sair jovens com a palavra que eles precisavam em seus corações. E que todas as vezes em que eles precisarem, ó Pai, de um momento para se lembrar, para que eles venham se fortalecer em Ti, que eles se lembrem desse momento a qual eles foram encontrados pelo Senhor nessa noite. Que seja uma noite, Deus, que venha ter marcado a vida de cada um que passou por aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, juventude! Tá todo mundo edificado aí? Quem foi presenteado por Deus hoje? Eu quero ouvir.